Som. Boa noite, irmãos. Tudo bem? Eu espero que sim. Você está vendo toda a equipe aqui na igreja, transmitindo uma programação muito especial para você. E eu vou te ensinar um segredinho, agora eu vou te falar um segredo. Nós estamos gravando um pouquinho antes do decreto, tá? Então fique tranquilo na sua casa. Esse é um programa gravado para você, mas o chat nós vamos conversar pelo chat, porque lá vai ser ao vivo, tá? Nós queremos trazer esse ambiente aqui que você não teria hoje para sua casa agora, tá bom? Estamos aqui então gravando um pouquinho antes. E então vamos ter aqui toda a doxologia do nosso culto e vamos adorar a Deus através de hinos, através do estudo da palavra, através de cânticos também, que você possa ficar junto conosco, tá? Eu vou pedir para você fechar os seus olhos agora e nós vamos orar juntos. Oremos. Querido Deus, amoroso Pai, obrigado porque o seu amor transborda e a gente sente esse amor nas nossas vidas. Quero te agradecer porque mesmo em tempos de aflições, o Senhor está conosco. Sabemos também que estamos passando por um lockdown na nossa cidade, muitas pessoas doentes. Que o Senhor possa nos proteger, Pai. Nos dê a sua salvação, a sua proteção e a sua misericórdia também para as famílias aqui representadas. Que nós possamos sentir a sua presença e que o Senhor possa nos ajudar a aumentar a nossa fé, que é tão pouca, tão pequena, mas estamos contigo e não queremos largar de ti. Que o Senhor possa estar aqui nesse culto de adoração, que seus anjos possam sobrevoar todos os lares, trazendo a paz dos céus, e que o Senhor possa nos perdoar, porque somos falhos, somos pecadores, não somos merecedores de nada, mas o Senhor enviou o seu Filho para nos salvar. É por isso que tudo isso nós pedimos e nós agradecemos no nome dele, Jesus Cristo. Amém. Vamos agora louvar a Deus, que você possa abrir o seu coração e cantar bem alegre essa canção, Castelo Forte.
cansado, sozinho, distante do aprisco do meu pastor, eu me perdi. Onde foi que me meti? Buraco profundo, tão frio, escuro. Eu me sujei num lamaçal, quase desisti, quase desisti. Mas meu pastor me reencontrou, sim, me levou pro seu aprisco, me lavou, sim, me abraçou e me podou, curou as feridas, salvou minha vida. Buraco profundo, tão frio, escuro. Eu me sujei num lamaçal, quase desisti, quase desisti. Mas meu pastor me reencontrou, sim, me levou pro seu aprisco, me lavou, sim, me abraçou e me podou, curou as feridas, salvou minha vida. O meu pastor me encontrou, sim, me lavou, me levou pro seu aprisco, curou as feridas, salvou minha vida. Me tirou do meu escuro, mas meu pastor me encontrou, sim, me levou pro seu aprisco, me lavou, sim, me abraçou e me podou, curou as feridas, salvou minha vida. Amém.
Que linda canção. Obrigado, Mateus, pela inspiração que nos trouxe nesta noite. Aliás, deixa eu tirar minha máscara agora, porque como o Mateus já desceu e a irmã Selma e eu estamos distantes, né, irmã Selma? Mas bem-vinda, esta é a irmã Selma Cândido. A irmã Selma frequenta qual igreja, irmã? Dá sua saudação para o pessoal lá em casa, né? Olá, queridos. Eu frequento a Igreja Central há 9 anos. 9 anos. Estou com vocês aqui, mas estive 2 anos também ajudando a Igreja do Selma Day. Então, a irmã Selma frequenta a Central de Araraquara e ela representa 2 igrejas aqui, né? A gente vai ter no outro domingo a irmã Sueli. E a irmã Sueli representa a Igreja de Américo Brasiliense. Então a gente com isso vem conseguindo envolver o distrito nas participações, né? Seja bem-vinda, irmã Selma. Sim. Os domingos desse mês de junho, você já percebeu que a gente tem feito eles com uma parceria com uma mulher. É um domingo em que o Ministério da Mulher teve um evangelismo, né? Você deve lembrar. E aí a gente está tendo, durante esse mês, todos os domingos, uma pregação em conjunto com uma mulher, né? E isso tem sido uma bênção. Aliás, as mulheres sempre são uma bênção. Como é que está você? Tudo bem? Como o Mateus colocou, eu não tenho como ler o chat agora, mas eu tenho como responder. E se você postar qualquer coisa aí, você vai ver que a resposta vai escrita agora, tá? Irmã Selma, tem uma palavra que veio me incomodando a mente, né? E que me encheu a alma no coração. O culto de hoje tem como tema vaso de honra, né? E aí, para entender, lendo a Bíblia sobre esse tema, me veio uma palavra que não é comum no dia a dia usar, né? Não é comum a mãe falar, filho, quanta resiliência, né? Ou filho, você precisa ter mais resiliência. O que é resiliência? Essa palavra. Deixa eu perguntar, você em casa sabe, você já usou essa palavra, não? Resiliência? Você sabe o que quer dizer resiliência? Hoje ela é a palavra-chave do tema dessa noite. Para entender o vaso de honra, para entender o que a Bíblia fala sobre isso, nós vamos ter que entender o que é essa palavra. E daí eu vou pedir ajuda dos universitários, né? Irmã, diga para a gente, o que é resiliência? Conta aí. Eu vou tentar, né? Então, resiliência, eu pesquisei um pouquinho no dicionário secular e eu vi que ele é um termo empregado da física. Ele não é um termo direto para nós humanos, mas ele é empregado da física, que é o quê? É a capacidade de um objeto, quando ele se desfaz, ele é amassado, comprimido, dilatado, ele tem a capacidade de voltar ao normal. Então, algo assim de exemplo, que é mais fácil entender, por exemplo, um balão de gás. Você infla o balão de gás e ele fica enorme. Depois esvazia-se, ele torna ao que ele era. Mas isso, passando para nós, né? Passando para nós é algo quase que impossível, né, pois pastor? É. De acontecer conosco. Então, você está falando aqui, eu estou pensando, né? Não é quase, é impossível. Sim. É utopia. Se eu me propuser a alcançar esse objetivo, eu vou sonhar, vou tentar, mas não vai ser perfeito. Porque resiliência, amados, é a capacidade de voltar ao estado original. Não é voltar a consertar o problema. Aí não é resiliência, é conserto, né? É voltar ao estado original. Então, quando eu tenho, por exemplo, um balão de gás e eu inflo, quando eu desinflo, ele não fica totalmente igual era, não. Verdade. Porque um balão que nunca foi inflado, você tem que soprar com muita força. Aquele negócio de doer aqui no canto do maxilar, né? Depois que ele já foi inflado uma vez, ele infla fácil. Por quê? Porque ele já ficou laceado. O problema da resiliência é que quando você descobre que você errou ou que você está passando por um momento difícil, você consegue juntar os cacos. Mas quando você gruda os cacos de um vaso quebrado, você não volta ao estado original do vaso. Por sinal, ele fica muito feio, porque ele fica cheio de cicatriz, de cola. Mas a Bíblia nos diz que Deus é o Deus da resiliência, né, irmã Selma? Amém. Ele é o Deus da resiliência. E Ele nos propõe a grande bênção, o grande milagre
de transformar a nossa vida num vaso novo. Vamos abrir a Bíblia? Acho que podemos abrir a Bíblia no texto de Jeremias, capítulo 18, que é o texto dessa noite. Nós estamos, Anselma, eu e você estamos conversando sobre os versos 1 até o 17. Mas nós vamos ler agora especificamente até o verso 6, tá bom? Jeremias, capítulo 18, versos 1 a 6. Eu vou me afastar do púlpito para a irmã Selma poder ficar à vontade e ler para a gente Jeremias, capítulo 18, versos 1 a 6. Por favor, irmã, fica à vontade, viu? Amém. O vaso do oleiro. Palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo: dispõe e desce à casa do oleiro, e lá ouvirás as minhas palavras. Desci à casa do oleiro, e eis que ele estava entregue à sua obra, sobre as rodas. Como o vaso que o oleiro fazia de barro se lhe estragou nas mãos, tornou a fazer dele outro vaso, segundo bem lhe pareceu. Então veio a minha palavra do Senhor e disse: não poderei eu fazer de vós como fez o oleiro, ó casa de Israel. Diz o Senhor: eis que como barro na mão do oleiro, assim sois vós nas minhas mãos, ó casa de Israel. Amém, queridos? Então nós vemos aí a palavra de Deus e Ele é o nosso oleiro. Então, aquele que nos criou, Ele conhece bem a nossa estrutura, que somos barros, que somos fracos, que não somos nada, né? Nada sem Ele, mas com Ele somos muito. E a gente vê homens, guerras por causa de tesouros, de ouro, de pratas, pedras preciosas, mas a gente nunca vê ninguém brigando por causa de barro, por causa de barro não tem valor. Então é isso que nós temos que entender, que não temos valor, mas nas mãos do nosso oleiro, como ele disse a Jeremias, levanta-te. Levanta-te quer dizer dispõe-te, acorda, anima, faça alguma coisa. Esse dispõe-te, levanta, é atitude, e essa atitude nós temos que ter. Então primeiro ele disse, levanta-te. Se você estiver aí numa situação que você está caído, prostrado por alguma coisa que te abalou, algum sentimento, ou alguma pessoa, um relacionamento, sem Deus sabe o quê, Ele diz para você, levanta-te. Só que depois desse levanta-te, não é levantar e ficar de braços cruzados, é levantar e descer. Ele disse, desce à casa do oleiro. Queridos, descer à casa do oleiro é ir à presença de Deus, é nos humilhar diante desse Deus soberano. E Ele, que é o grande oleiro, Ele estará ali nos moldando. Porque pensa bem, o vaso que se quebrou, ele estava nas mãos do oleiro. Ele estava. Ele não estava lá, por exemplo, o barro que está fora das mãos do oleiro, ele é apenas um barro. Os que estão perdidos lá fora, que nós temos que alcançá-los com o amor que Deus colocou em nosso coração, mas eles são apenas barro. Depois que vão para as mãos do oleiro, o oleiro faz um vaso de honra. Mas sempre tem as nossas lutas, os nossos conflitos, né, do dia a dia, os problemas que a gente acaba escorregando da mão do oleiro. E é interessante que eu estava vendo o desenho da roda do oleiro, pastor, e ele, conforme ele vai manejando o vaso aqui na mão, os pés dele também vão girando a roda para que modele o vaso. Então eu tirei daí uma lição que nós temos que o quê? Estar sob os pés do oleiro, literalmente, e sob as mãos do oleiro, porque ele nos faz de novo. O oleiro tem prazer em nos honrar. O mundo tem prazer em nos humilhar, mas o oleiro, ele tem prazer em nos fazer de novo. Aqui o apóstolo Paulo, em Romanos 7, ele disse, miserável homem que sou, quem nos livrará do corpo desta morte?
Então ele tinha consciência que ele era de barro. E é essa consciência que nós temos que ter, entender que fora das mãos do Senhor nós não somos nada, nós somos algo sem valor. Mas como eu disse, que os homens brigando aqui por tesouros, por joias preciosas, e não brigam pelo barro, Deus briga por mim e por você. Todos os dias ele tem um conflito com Satanás para nos defender. Mas o que? No momento que nós descemos para a casa do oleiro, na presença do nosso Deus. E tem dois exemplos assim que eu tirei, tem muito mais, né? Porque todo dia, toda hora, cada deslize de nossas vidas, nós descemos a casa do oleiro, temos que descer, e temos alguns exemplos na Bíblia. E eu só tirei 2 aqui, de primeiro Agar, né, que ela era escrava da sua senhora, vocês já sabem da história, que ela foi oferecida para o esposo, para gerar o filho, e quando ela concebeu o filho, o que aconteceu? Ela ficou um pouco orgulhosa de si, e nesse orgulho de si, ela começou a desprezar a sua senhora, e a sua senhora ficou muito angustiada e foi reclamar com Abraão, né? E Abraão disse, primeiro ele perguntou a Deus, mas Deus disse, faça o que ela quiser. E neste momento, queridos, foi o momento que ela foi e fugiu para o deserto, ela foi embora. Mas olha só, o Senhor ele está olhando para todos, escravos, não importa, senhores, todos aqueles que buscam o Senhor. E ela estava angustiada ali no deserto, sem saber para onde ir. E aí o que aconteceu? Um anjo lhe apareceu e disse a ela, levanta-te, mais uma vez, ó, a disposição, levanta-te e vai se humilhar diante da tua senhora. Que bênção, né? E ela fez isso. Mas mais para frente a gente vê que teve um outro caso, quando o filho, o Ismael, já estava mocinho, ele começou a fazer uma gozação com o irmão dele, Isaac. E ela também não gostou. Sabe essas coisinhas de rival, né? Problemas de rival. E aí ela não gostou, foi reclamar para o seu marido. E ele disse, faça como te parecer, porque o Senhor já havia falado com ele. Então ela foi embora para o deserto e Abraão ofereceu a ela ali uma botija de água, uns pães, e ela foi embora. Só que teve um momento que acabou a água, acabou os pães, e o menino começou a ficar febril diante daquele sol escaldante do deserto, e ela ficou muito triste, muito angustiada. O que ela fez? Colocou o seu filho embaixo de uma árvore, na sombra de uma árvore, e se distanciou dele para chorar, para clamar a Deus. E neste momento também lhe apareceu um anjo, e o anjo disse, Agar, levanta-te. Queridos, vamos nos levantar diante dessa situação, seja qual for a tua situação, o Senhor diz, levanta-te, anima-te. A nossa parte, queridos, é nos animar, nos levantar. E foi quando, então, Agar abriu os olhos e viu que um poço, e encheu o odre de água, e o Senhor disse a Agar, eis que esse teu filho, farei dele uma grande nação. Então, nesse momento da humilhação, no momento da tristeza, o Senhor exaltou Agar. É assim comigo e com você, queridos. Vamos nos colocar nas poderosas mãos do Senhor, nas mãos do oleiro, que ele nos honra. Nós também temos a passagem de Elias, né? Eu vou dar um resuminho rápido, mas Elias, vocês sabem, que ele venceu os 450 profetas de Baal, ele desafiou o rei Acabe, que não iria chover 3 anos e meio, ele foi um homem valente, um homem de Deus, mas no momento que Jezabel, uma mulher, falou que iria mandar matá-lo, ele teve tanto medo que saiu correndo para o deserto também, caminho de um dia, e ali ele se prostrou debaixo de um pé de zimbro. E debaixo daquele pé, ele pediu a morte. Ele pediu a morte. Eu não sei você, se às vezes você até está pedindo a morte porque você não vê solução para o teu problema. Mas saiba,
o Senhor é o Senhor dos impossíveis. Ele pode fazer aquilo que o teu vizinho, o teu amigo, a tua mãe, o teu irmão não vão resolver para você. O Senhor é o Deus do impossível. Aquilo que o médico não pode resolver, Ele resolve, porque Ele é médico dos médicos. E aí nós vimos então que ele comeu e ainda teve uma longa caminhada na vida. Então, depois da humilhação, vem o momento da exaltação, esse momento maravilhoso, né? Mas quando nós estamos sob a roda do oleiro, os pés do oleiro, sob as mãos do oleiro, é certeza que nós vamos vencer. A roda, queridos, ela está girando o tempo todo, porque é a nossa vida nas mãos do oleiro. Mas enquanto está nas mãos do oleiro, embora dê uma quebre, deslize, dê uma rachadura, um defeito, mas ela vem o quê? Ela vem se consertar, porque o oleiro, ele é perito nisso. Esse nosso Deus Todo-Poderoso, as manchas do pecado, a sujeira da contaminação, toda essa sujeira que deformou o vaso, quando vai para a mão do oleiro, fica perfeita. É algo assim restaurado, que não parece. Mas nós sabemos de uma coisa: lutas vêm, vamos para a casa do oleiro, vencemos. Outra luta vem, vamos para a casa do oleiro e vencemos. Assim será a nossa peregrinação até Jesus voltar. Mas a diferença que estando nas mãos do oleiro, nós sempre teremos vitória, sempre teremos ânimo, coragem para vencer. Então, o preço pago pelo oleiro foi o sangue do Cordeiro, que dá ao vaso quebrado a liga, para que Deus possa fazer um vaso novo. É interessante que, quando a gente vê a necessidade do oleiro fazer o vaso novo, nesse pedaço do texto que lemos com a irmã Selma, e você também, aí em casa e eu aqui, a gente vê o vaso na roda do oleiro sendo quebrado na mão do oleiro. E como a irmã Selma disse, a mão do oleiro é a mão de Deus, e a roda do oleiro é o tempo da nossa vida, e Ele pode fazer da gente um vaso novo. Mas muitas vezes você não está na roda do oleiro, não está na mão do oleiro. E talvez nessa noite a gente está falando com alguém que está nos assistindo aí em casa e que está vivendo um momento muito distante de Deus. E não se sente tendo capacidade de estar na mão de Deus para que Deus conserte sua vida. Eu quero voltar ao texto com você e compreender um pouquinho mais o contexto. Porque é o seguinte: quando o vaso quebra na roda do oleiro, ele é um barro sendo moldado. E o exemplo de Deus dado a Jeremias é perfeito. Deus é o oleiro e o vaso está lá. Ele faz um vaso novo no formato que ele bem quer. Mas humanamente falando, quando o vaso vai para a têmpera, vai para o forno, ele é aquecido, a cerâmica, o barro, a argila, seja qual for o material, e depois da têmpera ele não tem mais conserto. Porque ele endurece e não amolece mais. É que nem o aço também. Depois que temperou, ele já muda a consistência. E aí, a gente hoje, muitas vezes é um vaso velho já, né? E aí quando quebra, como pode fazer um vaso novo de cacos de vidro, cacos de cerâmica, cacos de elementos que já foram temperados e que agora não podem mais ser amolecidos como um material novo, né? Então eu quero convidá-lo a passear um pouquinho pela Bíblia, porque essa história que a gente está lendo em Jeremias capítulo 18, ela continua logicamente em Jeremias 19. E no capítulo 19, Deus chama a atenção de Jeremias usando uma outra ilustração. Ele agora não fala do vaso do oleiro, mas fala da botija quebrada. É barro igual, só que tem a diferença. Não é um vaso sendo feito, é uma botija pronta. É como quem deixa cair o prato no chão. E aí quebra todo, né? Que deixa cair o pires, aí, a jarra que você tem em casa. E aí quando se estilhaça uma botija quebrada, só sobra uma coisa a fazer: vassoura e lixo. Você junta tudo com a vassoura, põe na pá e joga no lixo. Não tem o que fazer.
né? Mas Deus diz assim em Jeremias 19, você está com a Bíblia aberta aí? Vamos ler? Vamos. Diz assim: assim diz o Senhor, vai, compra uma botija de oleiro, feita por um oleiro, e leva com você a alguns dos anciãos do povo, dos anciãos dos sacerdotes. Então veja, pegue, compra uma botija, ele deu uma ordem para o profeta, passa numa loja, num armazém, compra uma botija, leva na presença dos anciãos. E aí, quando você estiver na presença desses líderes, né, esses sacerdotes, verso 10, então você vai quebrar a botija na vista dos homens que foram com você. E dirá a eles, assim diz o Senhor dos exércitos, deste modo quebrarei eu este povo, a essa cidade, como se quebra o vaso do oleiro, que não pode mais refazer-se, viu? A resiliência, ela é impossível para uma botija quebrada, que não pode mais refazer-se, e os enterrarão em Tofete, porque não haverá um outro lugar para os enterrar. Deus estava orientando um grande problema. Eu não vou ler com você todo o contexto, mas você pode passear, e você vai ver que na sequência, o que acontece? Israel passa a ser destruído por Nabucodonosor, por Babilônia. O capítulo 21 já é a predição de quando Nabucodonosor e Babilônia destruiria Jerusalém. Então Deus pegou uma botija, mandou levar na presença dos anciãos, dos sacerdotes, para dizer, eu sou o oleiro que quis fazer de novo a vida de cada um de vocês, mas vocês não deixaram. Agora Israel é uma botija, e essa botija vai quebrar. E aí o profeta quebrou a botija na presença deles. Deus estava ilustrando. Assim como essa botija, Israel vai quebrar. Porque vocês não estão aceitando que eu fique no comando da sua vida. Então, quando eu me rebelo contra Deus, eu não sou um vaso novo. Eu sou um vaso quebrado, uma botija quebrada, um montouro de lixo. Mas Deus orienta no verso 1 que a gente já leu, e também nos versos seguintes, que embora à vista dos homens uma botija quebrada não tem conserto, Deus não é o oleiro humano, é o oleiro divino. Ele tem capacidade e poder para restaurar e consertar mesmo uma botija quebrada. Israel ficou 70 anos como escravo de Babilônia. Mas Deus restaurou Israel. Eu não sei há quanto tempo você luta com seus vícios, com suas dores, com suas mazelas, há quanto tempo você está vendo a sua vida afundar. Deus é o Deus que pode consertar mesmo uma botija quebrada, mesmo um vaso temperado. Não há uma situação que o ser humano está que Deus não pode trazer de volta para si. É como o filho pródigo. O tempo do filho pródigo se arrepender e voltar aos braços do pai é o tempo que leva para que Deus possa fazer da gente um vaso novo. A atitude dele, do filho pródigo, foi quando estava lá no meio da lavagem, da sujeira dos porcos. Ele teve que ter uma atitude. Ele se levantou e ele disse, pois os empregados do meu pai comem do bom e do melhor e eu estou aqui comendo essas porcarias. Então, ele teve essa atitude de se levantar. Então, eu estou enfatizando bem a nossa atitude, de fazer a nossa parte, porque o nosso oleiro, ele já fez, já está feita, na cruz do Calvário ele fez. E a nossa parte é querer nos levantar, nos humilhar. E ele teve que o quê? Voltar para o Pai. Voltar no sentido de se humilhar, de descer para o Pai. Em Jeremias 18, o vaso que se quebra nas mãos do oleiro, o que nos mostra é que mesmo estando nas mãos do oleiro, podemos ser quebrados, como o pastor falou. Mas nós estamos em boas mãos, nós estamos em mão com segurança, sabemos que o Senhor vai fazer algo para nós. Talvez não seja a resposta do jeito que nós queiramos, né? Do jeito que nós pedimos, mas é da maneira dele, porque ele conhece, ele sabe o que é melhor. E como o pai que aguardava o filho,
o Senhor, o oleiro, Ele aguarda também que nós voltemos para Ele, que a gente corra para Ele, se humilhando, chorando, clamando. Não é que Ele tenha prazer no nosso sofrimento, mas que distante dEle, nós mesmo buscamos o sofrimento. Perto dEle, Ele nos dá força, Ele nos dá coragem para vencer. Nós sabemos que o vaso na mão do oleiro, ele pode estar com defeito, mas ele pode vir a ser consertado. Já aquele que está lá no mundo, queridos, se ele não voltar para as mãos do oleiro, será triste o fim dele. Não terá conserto, mas graças a Deus que ainda é tempo para mim, é tempo para você. Nós estamos com a porta da graça está aberta. É tempo de nós voltarmos para o oleiro, para o Senhor. Mas vai chegar o momento, queridos, que mesmo aqueles que correrem, que quiserem, não vão ter mais a oportunidade. A oportunidade é hoje. Não espere para amanhã. E nós sabemos também, aqui eu vou dar um testemunho da minha vida, que eu por várias vezes eu tive que descer e tenho que descer a casa do oleiro. Todos os dias, toda hora, num problema, quando eu deslizo. E aqui eu vou contar um pouquinho de um testemunho, que foi um momento muito conflituoso na minha vida. Eu era de uma outra denominação, e eu estava nessa denominação já eu fiquei lá 20 anos, mas eu queria aprender mais. Estava sempre à frente de trabalhos, queria aprender, até que eu fui fazer a teologia básica, que era uma teologia daquela igreja. Eu fui fazer essa teologia. E eu fiz a teologia por 4 anos. Quando eu fui levada à obreira, que foi em 2010, aí eu assumi uma congregação. Mas só que eu, assim, queria muito ganhar almas. Eu tinha sede de ganhar almas. E naquele bairro, que era no Celmidei, que eu tinha uma congregação que eu dirigia, tinha o pastor da central, né? E a igreja era subordinada a ele, aquela igreja central. E ali, gente, eu fiz trabalhos assim de juntar pessoas, entregando sopão à tarde, fazendo eventos nos bairros com crianças, para trazer o povo para a igreja. E um dia eu senti que eu estava trabalhando, eu ia buscá-los em casa, eu ia levá-los para a Santa Ceia, e era um trabalho que eu estava assim, muito esgotada. E, além do mais, esse trabalho, eu quero falar para os irmãos, ele atrapalhou um pouco no meu casamento. Por quê? Porque eu não estava fazendo conforme a vontade de Deus. Para quem me conhece sabe que o meu marido é católico, nós casamos na igreja católica. Então, quem mudou fui eu. E quem muda, queridos, tem que ter mais tolerância, tem que ter mais amor. Por quê? Porque ele está na situação que nós estávamos. Para ele, normal. Agora, se eu encontrei Jesus, se eu conheci Jesus, eu tenho que ter o coração o quê? Mais maleável, um coração mais manso, mais amoroso. E foi nesse momento que eu vi o meu casamento se desfazendo, porque eu corria tanto atrás de fazer a obra do Senhor, mas não perguntava para ele se era daquela maneira, e corria muito e fazia tantas coisas, e acabei que não sabendo conciliar muito a minha casa com a obra de Deus. E foi quando eu comecei a entrar em conflito e questionar Deus. E até eu passei a dar aula na teologia, porque eu já tinha me formado, e é uma teologia bem básica, viu? Bem assim, não é nível universitário, não, é bem básica. E eu estava ali ensinando, mas vinham alunos questionar. E questionavam sempre por várias coisas, várias perguntas sobre o sábado. E eu falei, meu Deus, mas eu não estou entendendo, eu não consigo responder. E aí, então, Deus sabe de todas as coisas, porque eu comecei a orar a Deus, meu casamento sendo destruído, a igreja que eu não via resposta, não chegava gente na igreja, tinha assim, eu cheguei, a igreja, o máximo que teve foram 30 membros, mas depois foi decaindo, e eu falei, meu Deus, eu estou fazendo com tanto amor, o que está errado nisso? E comecei a orar e pedir a Deus.
E a minha filha um dia chegou em casa e falou assim para mim: mãe, põe no canal que chama Novo Tempo. Eu falei: filha, mas o que mais que eu vou aprender? Eu já aprendi, eu já sei, já fiz teologia, né? Aquele orgulho que a gente não quer se humilhar e descer a casa do oleiro. Talvez pela ignorância, não fosse nem maldade. Mas aí, então, minha filha: mãe, eu vou sintonizar. E sintonizou, queridos. Aquela palavra falou tremendamente comigo. E era bem o pastor Luiz Gonçalves mesmo, falando: sai da Babilônia, povo meu. E eu falei: poxa vida, mas eu não estou na Babilônia. Mas quando eu comecei a estudar mais, eu vi que eu estava na Babilônia. E aí meu casamento quase que destruído, eu tive que descer a casa do oleiro, a presença do oleiro, clamar a ele, buscá-lo de todo o meu coração. E graças a Deus, Deus me trouxe para a Igreja Adventista em 2012. E foi quando eu tive um encontro e vi. Eu já era batizada lá por imersão, batismo nas águas. Mas eu me batizei novamente, porque eu disse: eu quero me batizar começando tudo de novo. Um novo tempo na minha vida. Dessa maneira eu desci a casa do oleiro. Meu casamento foi restaurado, graças a Deus. Meu marido veio assistir o batismo. Ele não frequenta, mas eu creio que um dia ele virá. Ele é atuante na Igreja Católica, ele é ministro de Eucaristia na Igreja Católica há mais de 30 anos. Então, para ele não é fácil assim estar mudando, mas para o Espírito Santo não há impossível. Eu creio que o Senhor fará obra. Então, essa descida na casa do oleiro transformou a minha vida, transformou a minha casa. Isso não significa que agora eu tenho que cruzar os braços, está tudo bem, não. Tenho que estar todo dia na presença do Senhor, todo dia buscando o Senhor, porque tem mais lutas, vem mais lutas, buscando pelos filhos, buscando pelo casamento, buscando pelo trabalho, para ganhar almas, para salvar os parentes, né, para alcançar os parentes. E aqui, então, Deus me mostrou, né, esse novo tempo, no momento que eu me humilhei. Mas interessante que nesse tempo, eu questionava muito o Senhor, eu falava: Senhor, o que precisa? E o Senhor me mostrava sempre Jeremias, queridos, Jeremias 3,15, que dizia: te darei pastores que te apacentarão com amor. E eu não entendia, porque eu falei: meu Deus, eu estou sendo pastor aqui, né? Agora, como assim? Eu não entendia de forma nenhuma. E a partir do momento que eu comecei a assistir a Novo Tempo, realmente eu senti o amor de cada pastor pregando, falando comigo, através deste meio de comunicação maravilhoso. Queridos, eu vou ler um textinho de Ellen White, bem rapidinho, de Ciência do Bom Viver, 472. O oleiro toma o barro e molda-o segundo lhe apraz. Amassa-o e trabalha-o e divide-o e volta a juntá-lo. Umedece-o e depois seca-o. Deixa em seguida durante um tempo sem lhe tocar. Quando está perfeitamente maleável, prossegue na tarefa de fazer dele um vaso. Molda-o numa forma e alisa-o e pule-o em volta. Seca-se ao sol e coze-o no forno. Torna-se, então, um vaso apto a servir. Do mesmo modo, o Supremo Artista deseja moldar-nos e formar-nos. E como o barro está nas mãos do oleiro, assim estamos nós em suas mãos. Não procuremos fazer a obra do oleiro. Compete-nos simplesmente deixar-nos moldar pelo Supremo Artífice. E foi isso que eu deixei. Quando o Supremo me moldou, hoje eu posso servir ao Senhor com alegria e com certeza. Eu posso dar estudos e saber o que eu estou falando e tendo certeza daquilo que eu estou ensinando. Quando no tempo anterior eu não tinha certeza daquilo que eu falava. E graças a Deus, né? Então eu vou ler também tem uma passagem de Isaías 64:8 que diz: mas tu, Senhor, és o nosso Pai. Nós somos o barro, tu és o oleiro, todos nós fomos feitos por ti. Isaías 64:8. Então, que cabe a nós? Voltar para a mão do oleiro,
a situação, a solução é essa. E voltar quando? Todos os dias, todos os momentos, todas as horas. Ele é o nosso Deus. Então vamos nos levantar e descer para a casa do oleiro, para a presença do oleiro. E já passando aqui, a segunda parte, a terceira parte. No Éden, o pecado quebrou o relacionamento com Deus, com a família e com a natureza. Mas a cruz de Cristo é a ponte entre o vaso quebrado e a nova terra, o vaso novo. Amém? Que lindo testemunho, viu? Deus seja louvado por esse lindo testemunho. Eu espero que você tenha compreendido aí, e a meu coração também, o que Deus nos falou nessa noite. Eu queria resumir com duas frases. A primeira frase é a seguinte: só Deus pode restaurar todas as lutas que você tem na sua vida. O vaso não se conserta. O vaso não se molda. Não é você que escolheu quebrar. É o pecado. Como a irmã Selma acabou de falar, no Éden, foi quebrado todos os vínculos que nós tínhamos conosco mesmo, com a família e com Deus. Então todo dia a gente falha, a gente não quer falhar, mas acaba falhando. Deus não pede que você se afunde no poço, ajunte os seus cacos e fique como um lixo. E aí é a segunda frase. Quando a Bíblia diz que o oleiro faz um vaso novo, não é remendar o vaso velho. Quando você e eu chegamos a Deus, Ele não vai restaurar em você aquilo que você já era. Ele vai te fazer uma nova criatura. Um vaso novo não é caco juntado e colado com super bonder. Isso é vaso remendado. Um vaso novo é uma nova criatura. A nova terra ensina bem como é um vaso novo. Porque quando eu morro, eu sou uma pessoa. Quando eu ressuscito, eu sou uma mesma pessoa, mas com aquela mesma pessoa com outro corpo. Os meus defeitos não são consertados. Deus me cria de novo. Deus não cria a ressurreição a partir do corpo morto. Ele não pega o osso, gruda um osso com outro osso e tenta fazer uma carne igual era e eu volto para a nova terra do jeito que eu sou, gordo, bonito e com óculos. Eu vou chegar lá diferente. Eu vou chegar lá perfeito. E vou chegar para que eu seja cada dia mais a excelência de Deus, que é o verdadeiro oleiro. O que Deus quer fazer de você nessa noite é restaurar sua vida por completo. Por isso eu convido você no último louvor a cantar com a gente. Depois de cantar nós vamos fechar a transmissão. Mas a cantar com a gente dizendo: Senhor, eu quero estar onde você está. Eu quero que na minha nova vida, depois de ser restaurado pelo oleiro, eu seja agora um vaso de honra, não mais um vaso de desonra. Para que isso mude, eu preciso ser feito uma nova criatura, um vaso novo. No fundo, o vaso do oleiro é a mesma coisa de Nicodemos, que necessário vos é nascer de novo. Eu quero orar com você agora, encerrando a transmissão. E depois a gente canta e fecha o canal. E na oração eu já vou pedir para Deus transformar a sua vida conforme o desejo do seu coração. Você tem esse desejo no seu coração? O culto é virtual, mas Deus é real. O culto é transmitido pelas ondas da internet, mas quando a gente coloca na mão de Deus, o culto chega no céu. E agora, nesse momento, os céus estão abertos para ouvir a tua oração. Você pode orar comigo? Deus de amor e Pai, nesta noite rogamos que o Senhor nos transforme à excelência de Jesus Cristo. Que era um vaso perfeito e ainda assim foi quebrado pelo pecado que não tinha em Cristo, mas que o mundo tinha. E levou Jesus à morte, mas não porque o pecado matou Jesus, mas porque Jesus escolheu morrer para os meus pecados. E Ele, que foi literalmente um vaso de honra, tornou-se desonra para que a minha desonra fosse honrada pela fé em Jesus. Por isso, Senhor, nessa noite nós entendemos na Tua palavra que o sangue de Cristo é o bálsamo que conserta todo o vaso e que transforma toda a vida. E que não importa o que está acontecendo, o Senhor pode nos tornar uma nova criatura em nome de Jesus. Cada amigo que está conosco nessa transmissão, aonde quer que esteja, qualquer hora que esteja assistindo o culto, que possa nessa noite permitir que o Senhor transforme-o a uma nova criatura na excelência de Cristo. Então, Senhor, perdoa os nossos pecados.
Guia-nos na direção do Espírito e dá-nos uma novidade de vida em Cristo Jesus, para Cristo e por Cristo. Oramos em nome de Jesus. Amém. Estaremos de volta quarta-feira, 7h30. Aí eu vou fazer ao vivo da minha casa, podendo conversar mais tranquilamente. E no sábado que vem, domingo que vem, será também transmitido, porque assim foi decretado o lockdown. Tá bom? Um beijo no seu coração. Sábado, 9h30, domingo, 19 horas, quarta, 19h30. Obrigado, minha querida irmã Selma Cândido. Obrigado a você. Que Deus abençoe sua vida, sua família. Vamos cantar? No final do hino vamos fechar a transmissão. Eu só quero estar onde estás. Deus abençoe você. Eu só quero estar onde estás e viver em tua presença, ver a tua face e o adorar. Junto a ti eu quero estar. Eu só quero estar onde estás, onde tudo é para sempre. Leva-me pra este lugar, pois eu quero ali morar. Eu quero estar contigo, vendo a tua face e sentar à mesa, envolvido por tua glória, na presença do meu Senhor eu quero estar. Sim, eu quero estar contigo, ó Deus. Eu só quero estar onde estás e viver em tua presença, ver a tua face e o adorar. Junto a ti eu quero estar. Oh meu Deus, tu és a força e canção, e quando estou contigo, se sou fraco, tu és forte. Eu só quero estar onde estás, onde tudo é para sempre. Leva-me pra este lugar. Sim, eu quero estar contigo, ó Deus. Sim, eu quero